Eu queria dar um testemunho pessoal, falando sobre o ano passado. Exatamente em janeiro de 2025, eu estava subindo para o Nordeste para fazer uma viagem, esse encontro que a gente sempre faz lá na Bahia. Inclusive, daqui uns dias a gente vai estar indo de novo, final aqui da palavra, eu vou ser enviado. E eu pedi para Deus fazer a nossa agenda, como que a gente iria, em que cidade que a gente ia passar, porque a gente é meio nômade assim, né? A gente vai pingando, a gente não gosta desse negócio de ir direto. É bom, mas a gente vai meio que pingando, parando em cidade, vai pregando o evangelho, vai passando nas feiras, visitando os hippies ali e tal. E o Senhor falou na verdade o Senhor não falou, né? Teve um filho na fé nosso, que estava no Espírito Santo, que falou comigo assim, Lucão, passa aqui. Parece que não é nada, né? Uma voltinha boba, né? Sai daqui para passar em Vitória, para de Vitória subir para a Bahia, né? Mas a gente topou o desafio e a gente foi. E quando eu queria ficar só 2 dias no máximo lá no Espírito Santo, fiquei uma semana. E caí de paraquedas numa conferência. Aquelas conferências penteca, sabe? Pega fogo. Eu falei, meu Deus, onde que eu estou, Jesus? Mas foi muito bom. E o sapatinho de fogo, e para você ter ideia, a intensidade do negócio, foi todos os dias à noite, durante 15 dias, eles teriam culto. É tipo uma vigília, os primeiros dias do ano. E eu fiquei uma semana lá, né? A pastora lá pediu para me pregar, dei uma palavra. Mas enquanto eu estava lá, eu já estava me sentindo muito cansado, porque o ano de 2024 tinha sido muito intenso. Eu já estava assim, muito exausto, eu, Maria, e com uma agenda enorme pela frente, e a gente sem assim, meu Deus, será que a gente vai dar conta, a gente vai ter energia para tudo isso? E eu pedi oração num grupo que eu tenho lá de intercessão, e uma irmã muito querida, que ela foi membro da igreja casa que a gente tinha aqui, ela mandou uma mensagem para mim. E ela mandou um versículo e uma mensagem e uma palavra. E esse versículo era, quando Elias estava no ribeiro, e o anjo foi lá e colocou pão e água para ele, e falou assim, come e bebe, porque a sua jornada vai ser longa. Essa foi a palavra que ela me trouxe, e eu entendi que essa palavra seria esse pão e essa água, que eu deveria andar nela durante o ano de 2025. Eu pensei que era só a jornada da Bahia, mas não. A gente fez o encontro da Bahia, que foi muito intenso. Nós fizemos outras agendas aqui, fizemos o encontro de São Tomé das Letras, a gente foi cumprindo todos as agendas e os trabalhos que a gente precisava cumprir, e fora os que apareceram no meio do caminho. O Senhor nos deu uma graça, o Senhor nos deu uma sustentação tão poderosa, sabe, que não veio de nós. A graça do Senhor nos sustentou em todo esse ano, com descanso, com paz, com provisão do alto, para que a gente pudesse fazer as coisas que a gente precisava fazer. E eu estou dando esse testemunho porque nada melhor do que uma palavra do céu. Nada melhor do que, sabe, quando a gente ouve o Espírito, quando o Pai fala conosco, quando Deus rasga o céu e desce em forma de uma palavra. Eu acho que nós estamos no primeiro domingo do ano de 2026. E eu espero em Deus que hoje nosso coração esteja aqui, sabe, assim, com essa fome de ouvir o coração de Deus, de ouvir a palavra de Deus, qual que é a mensagem de Deus para o nosso coração, para o nosso ano. E aqui nós temos gente de diversas... a gente está envolvido em coisas muito diferentes, mas o Senhor sabe a situação e o lugar de cada um. E Ele tem uma palavra para cada um de nós. Ele é o nosso Pai. Semana passada foi falado isso aqui. Deus é o nosso Pai. E Ele tem uma palavra como Pai para o nosso coração. Isso é muito importante. Eu queria que você fosse comigo lá em Gênesis 12, para a gente começar a andar aqui nas Escrituras. Gênesis capítulo 12. Nós vamos ler do verso 1 ao 3.
Você já deve estar familiarizado com esse texto. Gênesis 12, do verso 1 ao 3, diz assim: O Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, ele recebe de Deus aqui uma palavra. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Deus disse que Abraão seria fecundo, que ele iria ser muito famoso, muito conhecido, que de Abraão Deus faria uma grande nação. E Deus disse para Abraão: Abraão, eu te abençoo. Eu te abençoo. Então, Abraão, eu te abençoo e agora você deve ser uma bênção. Essa palavra bênção na Bíblia é muito importante. No final de cada culto, nós temos o costume de liberar a bênção. Nós participamos aqui, a gente sabe, no final das reuniões temos a bênção. Por que isso? De onde que vem isso? Vem da própria palavra, vem da própria Escritura. O primeiro momento que essa palavra ela aparece na Bíblia é em Gênesis capítulo 1, verso 22, quando Deus cria os peixes do mar, quando Ele cria as aves do céu, os répteis que rastejam sobre a terra, e Ele diz para aqueles animais, abençoando eles, diz: sejam fecundos, multipliquem-se. Alguns versículos na frente, essa palavra aparece novamente, e diz: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E Deus dá uma ordem ao homem: sejam fecundos, dominai sobre a terra. Deus os abençoa com essa palavra: sejam fecundos e dominai, sujeitai a terra. É daí que vem o nosso costume de abençoar as pessoas. Essa palavra quer dizer barak, no texto original, que ela é uma palavra que diz assim: joelhos, fique de joelhos. Seria essa a ideia da palavra, ajoelhar-se. Mas a ideia da palavra ajoelhar-se é quando alguém, que nesse caso aqui é Deus, ele se inclina para liberar ou para entregar voluntariamente, deliberadamente, uma provisão, uma dádiva, uma graça. E é exatamente isso que Deus fez aqui. Ele se inclina e libera ao homem uma graça, uma dádiva. Isso foi uma expressão voluntária de Deus, sem o homem ter ainda feito nada para merecer aquilo. Deus, então, libera para esse homem essa dádiva. Essa dádiva. E aqui entra o primeiro ponto. Meus irmãos, nós somos terminantemente, contra esse evangelho da prosperidade. Somos terminantemente contra qualquer barganha que a gente queira fazer com Deus para cobrar de Deus alguma bênção. Isso não entra aqui na nossa visão de vida, de ministério. Nós estamos ligados a isso. Mas nós não somos contra a prosperidade do evangelho. Nós não somos contra aquilo que Deus, quando Ele se inclinou até nós e nos liberou e nos entregou para que a gente pudesse ser uma bênção sobre a terra, nós não somos contra isso. Pelo contrário, nós estamos aqui a cada domingo, por meio desse púlpito, nas igrejas casas que a gente se reúne, estudando as Escrituras, para encontrar, para ter ciência, para ter entendimento de como que a gente pode, aqui nessa vida, ser um testemunho do Senhor relevante sobre essa terra. E esse testemunho relevante do Senhor passa por essa ideia, para a gente ser uma bênção. Prosperidade do Evangelho, não o Evangelho da prosperidade. O Evangelho da prosperidade você faz para merecer. O Evangelho, a prosperidade do Evangelho, você recebe para você dar. Essa é a conta. Então, nós precisamos ter essa mudança radical de entendimento para que a gente possa
ser relevante no reino do Espírito. Para que a gente possa ser relevante na vida, no mundo natural onde nós vivemos, para que a gente toque as regiões celestiais, nós precisamos pensar como as coisas lá do alto funcionam. Por isso que Paulo fala, pensa nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Como que funciona o reino de Deus? Nós precisamos entrar nesse lugar e entender isso. A palavra bênção, ela parece ser uma palavra muito, assim, fica muito no ar. Mas nós conseguimos materializar essa bênção, ou tangenciar essa palavra, quando a gente olha os elementos que estão ali em Gênesis. Quando ele fala, Deus abençoou e disse, sede fecundos e sujeitem a terra. Duas coisas nós vemos ali. Fertilidade e mordomia. Essas duas expressões estão incutidas dentro dessa bênção, que Deus quer que a gente seja fértil, fecundos, e quer também que nós sejamos mordomos daquilo que Ele nos entregou, daquilo que Ele nos abençoou, daquilo que Ele nos deu, essa mordomia, esse trabalhar e fazer com que tudo que toca, tudo que chega até nós, possa produzir glória para Deus. Essas duas coisas estão incutidas aqui na bênção, no Barak. Bênção. Então, entenda uma coisa, irmãos. Crente tem que frutificar. Não é? Crente tem que frutificar. Por quê? Porque foi dada uma bênção para que você seja fértil. Crente tem que ser um bom mordomo. Nem falou semana passada aqui, cara, se você acha que você não tem nada de Deus, procura olhar direitinho aí, porque tem. Porque Deus te deu. Deus entregou para nós, sabe, porções de dons, para que a gente fizesse o quê? Para que a gente administrasse isso, para que a gente possa ser sal e luz nesse mundo, para que a gente possa manifestar a glória desse reino aqui na terra. Então nós precisamos aprender a frutificar, frutífero. Frutificar o quê? A imagem dele. Frutificar o quê? O reino dele. Irmãos, bênção, a bênção de Deus, ela precisa estar inserida dentro do plano de Deus. A bênção de Deus precisa estar inserida no plano eterno de Deus. Deus tem um plano, Ele tem um propósito. Ele nos entrega, sabe, ferramentas, provisão para que a gente cumpra essa missão que foi dada a nós. E eu falo a nós agora, no nosso tempo, na nossa geração. Porque Adão já foi, Abraão já foi, Davi já foi. Agora quem está sobre a terra somos nós. Na nossa geração, no nosso tempo, o bastão que nos foi entregue, nós precisamos agora, sabe, administrar isso e melhorar isso, sabe, ser fecundo e multiplicar esses dons e talentos que o Senhor nos entregou, para que a gente possa entregar isso para a próxima geração que vai vir, se vier, né? Porque o Senhor pode estar chegando aí, está às portas. E é o que nós esperamos. Quando nós chegamos aqui em Gênesis 12, nós temos um negócio interessante. Nós falamos lá dentro do Éden, agora nós estamos falando aqui fora do Éden. Deus chamando Abraão, abençoando aquele homem e entregando a Abraão uma missão. Abraão, sai dessa terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou te fazer uma grande nação e seu nome vai ser famoso. Você vai, né, ser um homem de muitas posses, muitos dons. Mas vai, Abraão. Agora tinha uma coisa aqui com Abraão. Eu te abençoei, Abraão, para ser tu uma bênção, ou seja bênção. Negócio interessante, né? É igual Apocalipse fala. Quem é santo, se santifique mais. Quem é sujo, se suje mais. Quem é abençoado, abençoe. Nós temos essa bênção de Deus para sermos bênção. Para entregarmos bênção. Para liberarmos bênção. E como crentes que somos, filhos de Deus, é assim que nós precisamos viver, sabe? Sendo uma bênção.
Essa palavra está muito desgastada por conta desse evangelho da prosperidade. Mas nós estamos aqui ressignificando e resgatando o seu verdadeiro valor, trazendo ela para a nossa realidade e para aquilo que as Escrituras nos ensinam. Abraão tinha uma missão e ele foi abençoado por Deus para cumprir essa missão. E Abraão, agora, não se torna apenas um homem abençoado por Deus, mas ele se torna também um orador dessa bênção. Enquanto que Deus é aquele que não depende de nada nem de ninguém para abençoar, Abraão, agora, como orador da bênção, ele abençoa em nome do Deus que o abençoou. Então ele recebeu de Deus e agora ele pode abençoar. Abençoar. Isso é muito doido, a dinâmica desse negócio. Porque Abraão abençoou Isaac. Isaac abençoou Jacó. E Jacó abençoou seus filhos, os 12. E aqui então nós temos nasce aqui uma condição, né, onde a bênção é passada de uma geração para outra, de um pai para um filho, e de um filho ou de um pai para uma nação inteira. A bênção é a figura da paternidade do pai. Ele se apresenta aqui, sabe, como talvez a maior expressão de uma figura, sabe, sobre a vida de alguém de abençoar. E a bênção tem uma substância, que quando Isaac vai abençoar Jacó, enganado, depois que Esaú chega lá e falou, pai, muda esse negócio aí. Ele falou, não tem jeito de mudar não. O que está feito, está feito. Você chegou atrasado, teu irmão levou a bênção. E a substância daquelas palavras não poderiam ser transmudadas. Foi entregue a Jacó. E Jacó sai dali e tem lá os seus filhos, né? Os 12 filhos seus. E eu quero pular daqui de Gênesis lá para Gênesis 49. Gênesis 49. E nós temos aqui, dentro de Gênesis 49, uma sequência de bênçãos que Jacó entrega para os seus filhos. Já idoso, já bem velhinho. E ele reúne os seus filhos ali, né, aqui no verso 1, ele diz assim, depois, 49, verso 1, diz assim, depois Jacó chamou os seus filhos e disse, ajuntem-se e eu lhes farei saber o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. Reúnam-se e ouçam, filhos de Jacó, ouçam o que diz Israel, o pai de vocês. A bênção do pai. É interessante, irmãos, que a nossa cultura, né, a cultura, eu acho que pegar assim o mundo, né, de modo geral, mas falando do Brasil, nós temos uma cultura de muita orfandade. Nós fomos muito feridos na nossa, sabe, infância. Então carregamos muitas marcas que distorcem, sabe, quem nós realmente somos, o valor que temos, sabe, a nossa relação com o nosso Pai natural e também o nosso Pai celestial, que é Deus. E nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos resgatar essa bênção. Por quê? Porque Deus é o nosso Pai, somos seus filhos, e Ele tem uma palavra para mim e para você. Deus tem uma palavra para o seu coração, Deus tem uma palavra para a nossa vida. E nós precisamos entrar nesse lugar dessa palavra e receber essa palavra de Deus para nós e para o nosso coração. Às vezes, o que acontece muito comum, a gente está aqui nesse culto e Deus está falando, e a palavra está vindo, a adoração rolando, Deus está aqui, de alguma maneira, tocando e falando ao nosso coração, mas como nós carregamos essas marcas de orfandade, a gente fica aqui, isso não é comigo, isso não é para mim, isso jamais pode acontecer comigo. Isso não diz respeito a mim. Por quê? Porque nós não fomos verdadeiramente amados na nossa infância, na nossa primeira infância, principalmente. E amor, eu não quero dizer simplesmente como um sentimento, mas como valor. Uma criança que ela recebe valor na sua infância,
quando nós admiramos aquilo que elas fazem, sabe? Essa criança, ela cresce com uma carga de valor para entrar nas outras fases da vida muito diferente. Mas quando nós, lá na nossa infância, a gente não foi valorizado como deveríamos, a gente cresce faltando alguma coisa. E nada aqui nesse mundo preenche essa alguma coisa que está faltando, porque o que nós estamos querendo é ser valorizados. E não é um valor simplesmente, sabe, qualquer, mas é o valor do nosso Pai. Mas e agora? Crescemos, estamos aqui, somos até pais, somos até avós, e aí, como é que faz? O Pai está te falando aqui hoje. Ele tem uma palavra para você, de amor, de valor, para o nosso coração, para que a gente possa sair daqui, sabe, prontos para enfrentar todas as situações que estão aí do lado de fora, que nos esperam. Nós precisamos sair daqui com coragem, força, ânimo e poder, para a gente sair daqui e ali para fora, sabe, e cumprir a nossa missão, a missão que nós temos como povo, como igreja, como filhos de Deus que somos. Esse buraco tem que ser fechado. O nosso Pai Celestial tem uma palavra para nós, para, sabe, curar o nosso coração. E é interessante aqui que algumas figuras aqui desse texto de Gênesis 49 se destacaram aqui para mim. Uma delas é José. José, está aqui no verso 22 de Gênesis 49, ele fala o seguinte: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro, os flecheiros lhe dão amargura. Atiraram contra ele e o hostilizaram. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do Todo-Poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de seu pai, que o ajudará, e pelo poderoso que o abençoará, com bênçãos dos mais altos céus, com bênçãos das profundezas e bênçãos do seio, do ventre, seios e do ventre. As bênçãos de seu pai excederão as bênçãos de seus pais, até o alto dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça do que foi distinguido dentre os seus irmãos. Nós conhecemos bem a história de José, o tanto que esse garoto foi ferido, e como ele precisou passar por vários processos. Mas aqui, o seu pai Jacó, sabe, pegando a sua história, ele libera uma palavra, uma bênção profética sobre a vida daquele garoto. E é tão interessante isso que você vai ver no desenvolvimento da história de Israel, os seus filhos, Efraim e Manassés, se destacando como tribos numerosas, como Manassés teve a maior porção de terra distribuída lá entre os filhos de Israel, lá quando eles entraram na terra da promessa. Manassés foi o único filho que teve terra de um lado e do outro do rio. Então, quando a gente observa, né, Efraim, ele foi chamado, né, as 10 tribos foram muitas vezes chamados pelo nome de Efraim, pelo profeta Oséias, por exemplo. Nós vemos isso se cumprindo na vida desses meninos, dessas tribos, agora como tribos e nações. Deus, a palavra do Pai ordenou e, sabe, direcionou a vida deles. Os flecheiros que lançaram a amargura contra ele, o seu arco ficou firme. José não se deixou ficar ferido. Antes, não, ele se posicionou, não deixou a sua ferida crescer e o abater. Mas Efraim quer dizer ramo frutífero, e Manassés, esqueci as minhas dores. Nomes proféticos, nomes que trouxeram sobre José uma nova estação. E quando essa palavra chega ali para a vida de José, sabe, desce sobre ele aquele bálsamo. Nós temos aqui também Gade. Gade é outro que tem uma história muito interessante, que está no verso 19, que diz assim: Gade será atacado por guerrilheiros, mas ele lhes atacará a retaguarda. Gade, né, recebe uma mensagem do seu pai dizendo: olha, Gade,
Você vai ser muito atacado, você vai enfrentar muitas lutas, muitas guerras. Mas deixa eu te falar uma coisa, você prevalecerá sobre todas elas. Muito interessante, porque essa palavra trouxe uma profecia de enfrentamento de lutas, mas também trouxe uma palavra que dizia para ele, olha, você vai vencer. As guerras virão, mas você vai vencer. José, vocês tentaram te abater, mas você será como um ramo que vai transpassar os muros. A sua bênção vai transpassar os limites. Gade, você vai enfrentar lutas e batalhas, mas você vai prevalecer. Talvez você esteja como Gade. Pô, tanta luta, tanta guerra, mas deixa eu te falar uma coisa, você vai prevalecer. Vai prevalecer. Como José, um ramo frutífero. Como Gade, você vai prevalecer. E o que falar de Judá? Judá está aqui no verso 8. E ele diz assim, Judá é um leãozinho. É um leãozinho. Da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão. E como leoa. Quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá. Nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas roupas no vinho, e a sua capa no sangue das uvas. Os seus olhos verão cintilantes de vinho, e os seus dentes serão brancos de leite. Nós temos aqui uma profecia de autoridade. E Judá, de fato, foi aquela tribo que saiu na frente das outras tribos. Era a primeira a sair no deserto em marcha. Judá é louvor, é adoração. Judá é uma tribo que que sobre essa tribo havia um cetro de governo, de autoridade, que aponta para o nosso verdadeiro Davi, que é Cristo. Até que Siló venha, e Siló veio. O nosso Jesus veio. E ele não veio como um pai, mas ele veio como um filho. Jesus, ele nasce de uma mulher e é adotado por um pai da tribo de Judá, José. Maria não era da tribo de Judá. E a descendência precisava ser paterna. José é um homem muito corajoso. E ele então recebe aquele menino e assume a paternidade sobre aquele garoto. E ele ensina aquele menino a ser um homem. E Jesus se desenvolve agora, com aquele pai que está ali com ele. E é interessante que Maria ouviu o anjo falar com ela na sua gravidez, mas depois disso, quem ouviu Deus falar com ele foi José. José, sai daqui, vai para ali. José, faz isso, faz aquilo. José entrou no protagonismo da profecia. Ele foi um homem que não se importou em passar a vergonha ou a humilhação, mas ele se posicionou e assumiu o jovem, o garoto, o bebê Jesus. Ele foi o pai que aquele menino precisava ter. E ele o abençoou, aprendendo a ouvir a voz do verdadeiro pai, que é Deus. É interessante que Jesus nasce e aos seus 30 anos, quando ele vai lá para o deserto, ele ouve o pai falar com ele e diz, este é o meu filho amado, em quem a minha alma se deleita, em quem eu tenho prazer. A voz do pai entra ali, rasga o céu e libera sobre Jesus e aqueles que estavam ali ouvindo um testemunho sobre quem é aquela figura, quem é aquela pessoa. Antes de Jesus começar o seu ministério, fazer qualquer coisa, a voz do pai já estava sobre ele, dizendo quem ele era, ou dizendo o seu valor. Você é o meu filho amado. Eu te valorizo, não pelo que você faz, mas por quem você é. E é muito incrível isso, porque quando Jesus sai das águas, ele entra no deserto, e ele começa a ser tentado por Satanás, e Satanás começa a falar para ele, faz isso, faz aquilo, para que você seja filho de Deus. Jesus já sabia quem ele era, ele não precisava provar nada para ninguém. Nós precisamos urgentemente entender quem nós somos em Deus, a nossa identidade, e a voz do Pai está aqui para falar para nós, para afirmar quem nós somos, aquilo que Deus nos entregou.
E o próprio Jesus, ele, na sua ascensão, na hora que ele está subindo para o alto, para o céu, ele chama os seus discípulos e dá para eles uma missão. Ou, em outras palavras, ele os abençoa e diz: ide por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Curem os enfermos, expulsem os demônios, ressuscitem os mortos. Aos pobres, preguem o reino de Deus. Estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Batizem, porque todo aquele que for batizado será salvo. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O que nós temos ali de elementos nessa palavra de Jesus para o seu povo, para a sua igreja, para mim e para você hoje? Seja fértil e exerça domínio. Multipliquem-se em discípulos, multipliquem-se em filhos de Deus e também exerçam autoridade sobre a vida. Ó, está vendo essas ondas aqui, furtigando vocês para um lado e para o outro? Diga a esse mar: acalma-te, aquieta-te vento, acalma-te mar. Está vendo aquele enfermo ali? Exerça a sua autoridade, repreende aquela enfermidade. Demônios. Há um ano atrás nós tivemos uma possessão demoníaca lá na Bahia que eu fiquei horrorizado. E Deus nos deu graça. Não foi só uma não, teve umas e outras. Mas a autoridade de Cristo, aquela palavra que Ele deu, vão, eu tenho autoridade, eu dou a vocês. Então nós fomos lá e exercemos essa autoridade. Sai, demônio! Em nome de Jesus. E ele não teve o que fazer, a não ser sair. Nós temos essa autoridade. O Senhor nos abençoou para que a gente abençoasse. O Senhor nos entregou um ano incrível pela frente. Nós estamos no alto da montanha e Jesus está dizendo para mim e para você, dizendo assim: vão, preguem o evangelho, exerçam autoridade sobre esse mundo material e físico. Operem na frequência do céu, aqui na terra. Mudem o ambiente no qual vocês vão pisar. Exerçam o domínio. Tenha a autoridade, receba essa autoridade vinda do Senhor. E, meus irmãos, você precisa vencer a primeira luta que todos nós temos que vencer, que é a luta da nossa própria carne. Sabe? Você precisa vencer a luta da sua própria mente e das vozes que estão ecoando na sua história. Nós precisamos vencer aquilo que está, sabe, nos puxando para baixo sempre. Nós precisamos exercer essa autoridade na nossa vida e dentro da nossa casa, da nossa família. O Senhor nos deu dons e talentos para que a gente pudesse exercer a nossa autoridade. E olha, deixa eu te falar uma coisa. Não fica pensando e olhando para si mesmo e achando assim, o que eu tenho não tem valor. Tem. Eu fiquei por muitos anos assim. Deus, será que o Senhor... Deus, será que isso... Deus, será... Não, deixa o fulano, deixa o ciclano, deixa o beltrano, ele é melhor, ele fala melhor, ele tem mais jeito, ele não tem não sei o quê. Não! Estava comigo. E eu estava terceirizando aquilo que Deus tinha me dado. Por quê? Porque eu não estava valorizando aquilo que o Senhor colocou na minha mão. Eu estava esperando que aquilo que Deus colocou na minha mão ficasse melhor. Mas não é assim na Bíblia. Sansão tinha uma queixada de jumenta. Moisés tinha um cajado. Nós temos aí, Davi tinha uma funda. Aquele jovem rapaz tinha 5 pães e 2 peixinhos. A verdadeira bênção não está naquilo que você tem de muito, mas está naquilo que você coloca na mão de Deus. Tudo que nós colocamos na mão de Deus se torna suficiente. Deixa eu te falar uma coisa. Nenhum propósito, nunca, se o propósito que o Senhor te deu ficou menor do que você, menor do que as suas posses, menor do que as suas forças, cara, você está desviado. Reveja a sua vida, reveja a sua caminhada. O propósito do Senhor sempre vai estar muito e muito além das nossas próprias forças.
O propósito que Deus tem para essa comunidade está muito, muito, muito além do que ela pode carregar, porque não é na nossa força. Comunidade, entrega os seus 5 pães e seus 2 peixinhos na mão de Jesus, que Ele abençoará e dará de volta a nós, isso que a pastora Rosa falou aqui, e vá, exerça essa virtude. O milagre da multiplicação não aconteceu na hora que Jesus orou, aconteceu na hora que os discípulos dividiram. Não aconteceu ali uma explosão de pão. Não. Pão foi partido. Vai lá. No final da história, todo mundo comeu. Você quer ver o milagre da fartura? Não encha a sua casa de comida. Cerque-se de famintos. Você quer ver o milagre da provisão, da abundância? Cerque-se de famintos. Você quer ver o milagre da cura? Encontre os doentes. Você quer ver o milagre da libertação? Encontre os que estão endemoniados por aí. Vá, encontre-os. Você tem uma missão. Encontre-os. Eles estão perto de você, estão talvez na sua casa. Exerça a sua autoridade. Continue, persevere. Continue seguindo a Jesus. E deixa o resto com Ele. Ah, curou, não curou, libertou, não libertou. É com Ele. Porque não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre o Senhor. E para finalizar aqui, irmãos, quero usar o último exemplo aqui, voltando para Abraão. Abraão foi abençoado, multiplicar, encher a terra. Ele deveria ser, que dele viria, todas as nações da terra seriam abençoadas. O propósito de Deus, ele não é, aquilo que muitas pessoas e os coachings trazem por aí. Faz aquilo que te faz feliz. Faz aquilo que deixa o seu coração alegre. Um dia que você achar o que te faz feliz, você encontrou o seu propósito. Isso não é toda a verdade. Sabe qual que é a verdade? Que o propósito de Deus é aquilo que te torna responsável. Não é o que te torna feliz, não é o que te torna alegrinho. Não, o que te torna responsável? Qual que é a dor que você enfrenta, que você precisa, fazer cessar na sua vida e na vida dos outros? A nossa vida vai ter significado quando a gente der significado à vida dos outros. Nós somos igreja, irmãos. Nós somos o povo de Deus. Nós temos a palavra, nós temos a revelação. E essa revelação precisa sair daqui, da nossa mente, descer para o nosso coração. E não só descer para o nosso coração, mas ir para nossas mãos, para os nossos pés. A revelação precisa tomar todo o nosso corpo. E quando Abraão, para finalizar, ele já estava com seus 100 anos. O seu corpo já não respondia. Sara, estéril, idosa, como que ela ia poder gestar um herdeiro da promessa? Na hora que todas as possibilidades se esgotaram, Deus visitou aquele casal. E Deus entregou a eles o seu Isaque. E sabe o que é interessante? É que a revelação estava aqui em Abraão. A revelação desceu para cá em Abraão. E depois a revelação tomou o seu corpo físico. Todo o seu ser, tudo que ele tinha, foi tomado pelaquela revelação, por aquele entendimento, por aquela bênção. E o seu corpo que estava morto começou a encontrar propósito. A sua semente, a fecundidade dele foi uma bênção. Todos os seus filhos foram povos muito grandes e fortes. Todos, mas um era o filho da promessa. O útero de Sara foi uma bênção, como o de Rebeca, como o de outras mulheres na Bíblia, de Maria. Irmãos, nós precisamos, virar essa chave dentro do nosso coração. Uma vez um atleta, ele estava saltando uma vara, uma barra, e ele estava sempre se superando. Ele saltava mais, ele pedia para aumentar a barra, ele ia lá, conseguia se superar, mas chegou um determinado momento que aquela barra ficou num nível que ele não conseguia ultrapassar a altura. Ele corria e esbarrava na barra, ele corria, pulava, batia na barra. Ele chegou para o seu treinador e disse: treinador, o que é que eu tenho que fazer
para mim conseguir vencer esse obstáculo, essa barra. Eu não consigo passar por ela. O treinador virou para ele e falou assim: jogue seu coração por cima da barra, que o seu corpo vai acompanhar. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Dê uma paixão e um amor para o seu coração, para que o seu corpo acompanhe. Não entregue o seu coração ao seu corpo, aos desejos da sua carne. Não entregue o seu coração às suas próprias vontades. Não entregue seu coração à máquina de amar e de fazer ídolos. Mas, deixa eu te falar uma coisa, entregue para o seu coração um amor maior, entregue para o seu coração uma paixão, se apaixone por Jesus, se apaixone pela missão de Jesus, sabe? Ame ao Senhor de todo o seu coração e todo o seu corpo. Vai acompanhar essa revelação, tudo que você tem vai acompanhar essa revelação e nunca, nunca vai faltar nada para o cumprimento da sua missão e da vontade do Senhor para a sua vida e para o seu coração. E eu quero orar aqui, né? Passei um pouquinho ali, já são 12:02, mas eu quero finalizar orando para que essa bênção de Deus, que é uma permissão do alto, que foi entregue para o seu povo, para que a gente seja frutífero, para que a gente possa, sabe, exercer domínio, governança sobre nós primeiramente, e depois sobre os sistemas desse mundo aqui. Você tem essa autoridade, você tem essa palavra, você carrega isso dentro de você, descubra o tesouro e o seu coração vai estar lá. Encontre o seu tesouro, entregue o seu coração a esse tesouro, sabe? Deixa o Senhor te guiar e te levar para onde Ele tem para você. Não tenha medo, não tema, sabe? Você não é mais órfão, você tem um pai. Você não é mais uma criança abusada, sofrida. Não, você tem um pai. Esse pai está presente na sua vida, na minha vida, e nos entregou uma grande missão. Senhor, no nome de Jesus Cristo, Pai, oh Deus, a Tua bênção, ela não acrescenta dores. A Tua bênção, Senhor, ela não é um fardo, mas ela é, Deus, algo, Deus, que nos empodera, que nos posiciona, que nos coloca, Senhor, na ponta da autoridade. Senhor, eu quero aqui, no nome de Jesus Cristo, Pai, existem palavras que estão competindo, Senhor, com a verdade do Teu reino no coração e na mente aqui de muitas pessoas aqui na comunidade. Mas, Senhor, oramos aqui para que essa palavra do céu, a palavra do Pai, Senhor, possa vir, quebrar mentira, quebrar grilhões, desfazer, Senhor, todas as forças malignas que operam na nossa mente e no nosso coração. Senhor, no nome de Jesus Cristo. Senhor, o Senhor faz de mortos um grande exército. Senhor, eu oro no nome de Jesus, porque estávamos mortos, mas o Senhor nos trouxe vida. E eu clamo, Senhor, aqui, para que a vida do Senhor, essa fertilidade que combate a morte, aquilo que é destruição, a fertilidade do Teu reino, combate porque ela é vida. Senhor, onde o Teu povo tocar as mãos, eles vão multiplicar, vai ter vida. Onde você pisar, planta seu pé, vai ter vida. Onde você pregar, vai ter vida. Sua palavra vai vir salgada com sal, no nome de Jesus Cristo. Que o Espírito do Senhor Deus repouse sobre nós, repouse sobre você, traga sobre nós um novo fôlego para alcançarmos os montes e os vales que Ele tem para a gente possuir aqui ainda na nossa geração. Meu irmão, minha irmã, não acabou. Não acabou. Nós temos ainda terra para conquistar, temos vidas para alcançar. Seja frutífero, multiplique-se, faça discípulos de todas as nações, começando aqui onde estamos, indo até os confins da terra. Seja abençoado no nome de Jesus Cristo. A bênção do Senhor repouse sobre essa igreja, já está liberada sobre nós, para que a gente possa ir e avançar para a glória do reino de Deus. Ah, meu irmão, olha, tem muita coisa acontecendo a partir da comunidade, tem muitas vidas sendo tocadas, tem muitas almas alcançando o reino, tem muitas vidas, tem muitas iniciativas abençoadas aqui dentro desse ministério. Meu irmão, se una àquilo que Deus está fazendo. Se una, encontre os seus pares, encontre o seu Melquisedeque. Abraão teve um encontro com aquele que o abençoou. Encontre aqueles que vão te abençoar, que vão te lançar no seu propósito, que vão falar a mesma língua do seu coração. Ah, meu irmão, eles estão aqui
Eles estão aí do seu lado. Não fica procurando na internet, não. Olhe para o seu irmão que está do seu lado. É ele, essa pessoa. Dê as mãos. Avance, comunidade. Avance, igreja do Senhor. Porque Deus tem pressa. E Ele está fazendo nova todas as coisas. Ah, Lucão, eu estou fraco. Ah, Lucão, eu não consigo. Ah, meu irmão, você consegue. Aleluia. Aleluia. Está na hora de nós pregarmos o evangelho para o nosso próprio coração. Davi fez isso. Davi disse, porque está batido a minha alma, espere em Deus, que eu ainda o louvarei. Pregue isso para você, está desanimado, alma, você está batida, espere em Deus, pois eu vou louvá-lo. Meu irmão, está na hora de nós pegarmos as nossas ferramentas de trabalho e convertê-la em espadas e lança. Não é hora de parar, não é hora de a gente abaixar a arma. Não, não, não! Levanta do seu lugar, meu irmão, e vamos agora caminhar na verdade do evangelho. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga para você, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga o fraco, eu sou forte. Diga o fraco, eu sou forte. Você pode muito mais do que você imagina. O que você tem, o que o Senhor colocou nas suas mãos não foi de graça. Ele tem um plano para isso. Vá em direção ao Senhor, para a glória dele, em nome de Jesus.